10 minutos regimentais. Obrigado, presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu quero abordar hoje um tema que foi introduzido durante a ordem do dia ainda, pela questão de ordem do meu companheiro Flávio Serafini. E o tema é, evidentemente, esta deliberação que emana da Secretaria de Estado de Educação, até hoje ainda sem um titular, para que as aulas presenciais sejam retomadas no dia 5 de outubro, nas chamadas classes correspondentes às terminalidades, nas diferentes etapas. E aí me refiro ao 9º ano do ensino fundamental, ao 3º ano do ensino médio e também aos NEJAs e a chamada correção de fluxo na rede estadual de educação. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, voltou a enfrentar números ascendentes em relação à pandemia do novo coronavírus. A curva epidemiológica, portanto, no nosso estado, não está, em absoluto, sob controle. Portanto, com números que aumentaram nas últimas semanas, certamente me parece uma decisão criticável, se não temerária, o retorno às aulas presenciais sob essas condições, até porque isso colocará em risco profissionais da educação, estudantes, suas famílias e as pessoas com quem a comunidade escolar conviverá no seu fluxo cotidiano de idas e vindas de casa para a escola, da escola para casa, do transporte coletivo ou em outros ambientes citadinos, né? Em outros ambientes públicos em que eles circularão depois da volta às aulas. É importante destacar, deputado capitão Paulo Teixeira, que há uma lei em vigor no estado do Rio de Janeiro, e a primeira lembrança que quero fazer, há uma lei, que é uma lei de autoria do deputado André Siciliano e também de minha autoria, e eu me refiro aqui à Lei 8991 de 2020, que dispõe sobre a garantia de opção pelo ensino remoto quando da retomada das aulas presenciais, até que seja oficialmente disponibilizada a vacina ou medicamento eficaz contra a Covid-19 na forma que menciona. Ou seja, uma coisa é a discussão de fundo que estou fazendo e me posicionando contra este retorno, inclusive por outras razões que ainda vou desenvolver. Mas ainda assim, se definido o retorno, ou quando definido o retorno, a lei é clara e inclusive foi citada na recente decisão judicial que suspendeu o retorno às aulas na cidade do Rio de Janeiro. A lei é clara quando diz, quando houver o retorno às aulas presenciais, enquanto não houver vacina, presidente capitão Paulo Teixeira, enquanto não houver medicamento comprovadamente eficaz contra a Covid-19, as famílias terão a prerrogativa de optar que seus filhos continuem os estudos sob a forma remota, o que significa que as escolas precisam se preparar
né, para uma parte de alunos que não estarão no retorno presencial, porque, protegidos pela lei, poderão optar pelo ensino remoto. E aí a escola precisará assegurar as condições tecnológicas e didático-pedagógicas e de pessoal também, para garantir tanto aulas presenciais para os que estiverem presencialmente na escola, tanto aulas remotas para aqueles que optarem, na forma da lei, pelo ensino remoto. Além disso, eu quero ressaltar que não há ainda nenhuma infraestrutura assegurada às escolas estaduais para que esse retorno se dê. Hoje nós estamos nesta sessão aos 24 de setembro de 2020. 5 de outubro é daqui a pouquíssimo tempo. Nós estamos falando de um período de 10 dias e as escolas não estão preparadas do ponto de vista da infraestrutura de proteção individual e coletiva para o retorno às aulas presenciais. Onde estão, né, os, quantitativos de álcool em gel, de sabonete líquido, de esquemas de proteção, dispositivo de proteção nos refeitórios escolares, termômetros a serem acionados à entrada das escolas, tapetes sanitizantes, redefinição do espaço da escola e privilegiamento das áreas livres para as atividades escolares. Nada disto está definido, as direções das escolas estão desorientadas, e não só desorientadas, mas não estão munidas, né, dos insumos necessários para garantir a proteção básica e essencial para esse retorno. Mais do que isso, um jornal de grande circulação passou a divulgar, ou divulgou, melhor dizendo, deputado capitão Paulo Teixeira, que há uma pressão sobre pais de alunos, eu leio aqui a reportagem, ou pelo menos a cito, SEDUC pressiona responsáveis para preencher termo sobre volta às aulas. Então, a SEDUC enviou um documento aos pais e responsáveis que não chegou ao conhecimento dos profissionais da educação sobre esse retorno, e os pais estão sendo surpreendidos com um formulário que diz respeito à retomada das atividades presenciais, que eles devem preencher obrigatoriamente, comparecer à escola para assinar um termo, cujo teor, até o presente momento, salvo engano, ainda não foi divulgado. E é um absurdo que os pais sejam acionados com um instrumento que trata deste assunto, sem que os profissionais da educação das escolas saibam do que se trata. Eu quero dizer que não apenas no âmbito da SEDUC, mas em qualquer município, não acho prudente que o retorno às aulas se dê agora, e menos ainda em municípios que não estejam, dentre aqueles que escalonaram os estágios de gravidade da epidemia, não estejam, pelo menos, no último nível, antes da chamada normalidade, do nível na modalidade, em muitos municípios, usando a coloração verde, né, que é o momento em que a vacina estará assegurada e a prevenção estará garantida para todos. Se os municípios não estiverem no último nível, imediatamente anterior a este nível da normalidade, da prevenção assegurada, eu considero, tanto na rede pública quanto na rede particular, um risco desnecessário, um risco que não deve ser adotado, porque pode comprometer a saúde e vidas também. Essa é uma posição que quero destacar. Tenho feito debates sobre isso, inclusive
em audiência pública na Câmara Municipal do Rio, acabei travando um duro debate com a representação do Sindicato das Escolas Particulares, o Sinep Rio, que inclusive havia veiculado um vídeo, um material, uma propaganda institucional absolutamente deplorável, em que questionava a ciência, questionava as recomendações, deputada Lucinha, científicas e sanitárias. Eu fico me perguntando, nós não estamos falando de uma organização qualquer, nós estamos falando de um sindicato que representa escolas particulares, ou seja, gente ligada à educação, vinculada à educação, que manifestam através de um vídeo que foi rapidamente retirado do ar, que sofreu uma saraivada de críticas, mas um vídeo que eu tenho e que questiona o isolamento social, questiona as recomendações sanitárias e científicas, chega a fazer uma certa banalização ou depreciação indireta da pandemia, que no Brasil já ceifou não longe de 140 mil pessoas. Então, deputado capitão Paulo Teixeira, eu quero aqui me manifestar em solidariedade às direções das escolas da rede estadual, aturdidas por essa diretriz, sem nenhum tipo de orientação e sem nenhum tipo de infraestrutura para dar conta deste retorno. Quero também me solidarizar com os profissionais da educação que se mantêm em movimento, que se mantêm em alerta, que se mantêm em greve pela vida, e trabalhando muito remotamente, com cargas horárias que ultrapassam as cargas horárias normais de seus planos de cargos, que tem professor trabalhando de manhã, de tarde e de noite, respondendo mensagem de aluno, de pai de aluno, o tempo todo, o dia inteiro, não para mais. Quero também lembrar que há uma lei, e o parlamento e as leis que daqui emanam têm que ser respeitados, tanto o parlamento quanto as leis que a gente vota. Há uma lei em vigor, qualquer escola, pública ou particular, que decida pelo retorno das aulas, tem que garantir às famílias o direito à opção do ensino remoto para os seus filhos, o que implica assegurar, insisto, recursos tecnológicos, didático-pedagógicos e de pessoal para garantir as duas metodologias, a presencial e a remota. Então, deputado capitão Paulo Teixeira, me manifesto aqui, me manifesto inclusive em relação ao município de Niterói, tenho discordância quanto ao retorno às aulas no município que está ainda em estágio amarelo 2, tem um conjunto enorme de iniciativas da prefeitura e bem-sucedidas de contenção à pandemia, que inclusive tiveram repercussão internacional, a meu ver, a justo título, pelo esforço da prefeitura, que se notabilizou no enfrentamento à pandemia. Entretanto, o estágio amarelo 2, o alerta máximo, ainda não recomenda retorno às aulas, como se pretende fazer em relação às escolas particulares. Há uma decisão, inclusive, da Justiça, que interrompeu, que suspendeu essa decisão, foi uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado, ou seja, é preciso tomar cuidado, e eu concluo, deputado capitão Paulo Teixeira, ia falar sobre ela, mas faço apenas uma citação e vou fazer uma intervenção mais longa na semana que vem a esse respeito. Concluo me reportando a uma entrevista que eu reputo patética, do senhor Milton Ribeiro, ministro de Estado da Educação, entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo, o Estadão, em que ele diz coisas impressionantes, se considerarmos que é um ministro da Educação, como, por exemplo, que o MEC não tem nada a ver com o debate sobre a volta às aulas, que o MEC não tem nada a ver com isso. Eu estou estarrecido, assim como estou estarrecido quando ele, ministro da Educação, afirma nessa entrevista que também o MEC não tem o que fazer em relação à exclusão digital, à exclusão tecnológica que atinge milhões de alunos de redes públicas pelo Brasil inteiro. Ele também diz que isso não é da alçada do MEC, aliás, afirma que o MEC não pode nada fazer sobre as desigualdades que se aprofundaram, e não apenas educacionais. As desigualdades se aprofundaram com a pandemia. A pandemia revelou desigualdades que já estavam postas, foram reveladas à luz do dia, para quem não sabia, para quem não percebia, ou para quem hipocritamente fingia que elas não existiam, e a pandemia também aprofundou essas desigualdades. Ora, o ministro da Educação, que pilota o ministério responsável pela política pública, que mais pode enfrentar
né, as desigualdades. A política educacional é provavelmente uma das políticas públicas, se não a principal, que mais pode fazer o enfrentamento gradual, progressivo, duradouro às desigualdades sociais. Ele diz que também não tem nada a ver com isso, sem falar que deprecia o sonho da população brasileira de ter acesso ao ensino superior. Considera que isso, como política pública, é um desastre, né? Que as pessoas podem ter o direito de sonhar, enfim, mas como política pública é absurdo, é inaceitável, é um desastre. Ele usa um adjetivo próximo a esse, que as pessoas desejem ter acesso ao ensino superior, ou seja, o ensino superior não é para todo mundo, não é para o bico de todo mundo. Então, deputado capitão Paulo Teixeira, encerro o meu pronunciamento, manifestando o meu estupor, além de discordância, claro, com as declarações desse ministro da Educação. Aliás, é o 4º ministro da Educação do governo Bolsonaro em 1 ano e meio. Eu nunca vi dedo tão podre para escolher ministro da Educação como o dedo do presidente da República. De qualquer maneira, encerro me solidarizando com as comunidades escolares das redes públicas e particulares do Rio de Janeiro, que de maneira bem fundamentada, amparadas nas orientações sanitárias e científicas, debatem com bons argumentos sólidos, né, que não é possível, neste momento, colocar sob risco as comunidades escolares, suas famílias e as pessoas que interagirão com os profissionais da educação, com os alunos, no dia a dia, se houver a volta às aulas neste momento. A manifestação que desejo fazer, colocando o nosso mandato, colocando a Comissão de Ciência e Tecnologia, colocando as comissões de que participa, inclusive a de Educação, cujo presidente já se manifestou durante a ordem do dia, à disposição para debater, para conversar, para tentar criar uma dinâmica de entendimento, inclusive com a Secretaria de Educação, que não é possível agora, né, nesse estágio em que ainda nos encontramos, tomar esse tipo de decisão, que é muitíssimo arriscada, é temerária. Eu acho que não deve ser feita, em hipótese alguma, sob as condições atuais. Muito obrigado, senhor presidente, era a manifestação que queria fazer na tarde de hoje. Passo agora a palavra ao deputado Flávio Serafini.